Atenção, por favor. Atenção, por favor. Nós vamos receber para a conferência de honra do Congresso Dr. Gilberto Freire, cuja eminência dispensa qualquer ênfase. Portanto, eu peço aos senhores, dado o vulto do personagem, que quando ele desponte no final da sala, que nós nos levantemos e o recebamos de pé. Ele já está chegando, por gentileza. Dr. Gilberto gentilmente acedeu em partilhar conosco neste trabalho e vem nos responder a nossa pergunta: o que é o Brasil? Antes disso, eu quero falar da subida à honra, que é a presença de Gilberto Freire entre nós. Não há razão de comensuração para essa honra. Todos conhecem a obra de Gilberto Freire, do psicanalista Gilberto Freire também. E o máximo de elogio que eu consigo fazer no momento é dizer que, desde a minha adolescência, eu fiquei me achando para lá e para cá entre a Casa Grande e a senzala que ele construiu para mim. Achei um bocado. E a essa altura dos acontecimentos, depois de muito percurso, dá vontade de fazer o contrário, de convidar o garoto Gilberto Freire para falar para mim, que estou um pouco mais velho do que ele. Doutor Gilberto, a palavra é sua. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores membros da mesa que preside, esta é para mim memorável reunião. Uma reunião em que se dá todo o prestígio à perspectiva psicanalítica de que o Brasil continua a precisar tanto. Devem ser as minhas primeiras palavras de louvor à iniciativa desse encontro psicanalítico da parte do colégio dessa especialidade, que é uma das realmente surpresas que o Rio intelectual oferece. Ter esse colégio. Creio poder considerar-me um dos veteranos da aplicação da perspectiva psicanalítica a uma reinterpretação da formação social do Brasil. Não faz muito tempo, estando eu junto com a esposa e sempre admirável colaboradora, Madalena, a assistir em Teatro do Rio a peça Freud, ocorreu-me uma das maiores alegrias que já experimentei na minha vida de escritor, de intelectual, de homem de estudo. Descoberta no fim da, aliás, esplêndida representação
da peça Freud, minha presença por autores, excelentes artistas. Essa descoberta assenhoreou-se de repente de grande parte do público presente, de onde, por autores e por esse público inteligente e culto, ocorreu, para minha surpresa, ter sido aclamado como brasileiro que, em livro de repercussão mundial, mais aplicar a Freud a uma reinterpretação da realidade social brasileira. Efetivamente, desde os dias da elaboração do livro intitulado Casa Grande Senzala, aparecido em língua portuguesa em dezembro de 1933, que comecei, desde essa elaboração, a me afoitar a interpretações para-freudianas, ao lado não só de interpretações para-marxistas, como de outras novas abordagens. Inclusive, devo salientar uma emergente perspectiva existencialista. Abordagens várias, umas mais explícitas, outras menos explícitas, mas igualmente capazes de contribuírem para uma maior compreensão do complexo, muito complexo, passado social brasileiro, projetado sobre futuros nacionais, sobre presentes nacionais e futuros nacionais. Cheguei a ser, pelas minhas, então, afoitezas de ainda jovem, quer repelidos por críticos já constituídos numa espécie de casta, a seu modo fechada, quer por cientistas sociais ciosos do exclusivismo de suas especializadas, como já então, ou eu diria talvez melhor, ainda então, os juristas, para os quais seu saber seria dos que prescindem de ligações com outros saberes, ainda hoje, havendo um ortodoxismo jurídico no Brasil, demasiadamente intolerante de outras abordagens, inclusive da parte de um grande jurista brasileiro com quem passei hoje, devido a uma visita dele ao meu hotel, muito gentil, Afonso Arinos de Melo Franco. Somos da mesma geração. Nossa amizade começou quando tínhamos, enfim, idades extremamente jovens e continua até hoje, a despeito das nossas nem sempre coincidências de pensar. Uma dessas divergências está no fato de Afonso Arinos, como grande parte dos juristas brasileiros, serem juristas fechados no seu jurisdicismo. Sem querer puxar muito a brasa para a sardinha, que no caso é a psicanálise, eu diria que grande parte dos juristas brasileiros precisam de ser psicanalizados. Precisam de chegar a uma revelação deles próprios que eles nem imaginam o que é capaz de contribuir para uma sua liberação de um juridicismo fechado, exclusivismo, intolerante. Nós sabemos que o Brasil é um país em que a figura do bacharel em Direito chegou a ser quase divinizada
como um intelectual supremo, como um intelectual máximo, como um intelectual capaz de resolver todos os problemas. O Brasil é um país que cedo ficou, depois da transferência de Coimbra, que já atuava sobre o Brasil, criando essa divinização do tipo do bacharel em Direito, do doutor em Direito, do mestre de Direito. Essa divinização continuou com a fundação, com a criação, como se sabe, de duas faculdades chamadas, a princípio, note-se bem como houve uma deturpação, chamadas, quando foram criadas, faculdades de ciências sociais e jurídicas. É um fato geralmente ignorado. Cedo, os juristas conseguiram uma precedência para palavras jurídicas, que não estava na mente do fundador das escolas. Os fundadores ou o fundador das escolas tinham uma visão realmente mais abrangente do que seja o social. E por essa visão mais abrangente do que seja o social, para eles, o social era mais importante que o jurídico. Mas aí já começou uma certa estratégia jurídica a favor de um juridicismo preponderante. E eles conseguiram mudar as denominações das primeiras grandes escolas de ciências sociais, de escolas de ciências sociais e jurídicas para jurídicas sociais. E daí, realmente, foi todo o início de um processo de uma como canonização do bacharel em Direito, do doutor em Direito, do juridicismo, da solução jurídica. A solução jurídica para todo problema nacional brasileiro, fosse ele qual fosse. A solução devia ser a jurídica. Quando muito, a político-jurídica, nunca a social. Houve uma grande resistência no Brasil do juridicismo à solução abrangentemente social de situações brasileiras, desajustamentos brasileiros, problemas brasileiros. Tenho sido, por vezes, acusado de ser demasiadamente crítico desse juridicismo como uma predominância na vida não só intelectual, como na vida política, na própria vida econômica do Brasil. Poderia ser observado do meu aparente desapreço por esse juridicismo fechado, ser um como que desapreço que só atinge juristas quando de todo convencionais, quando de todo fechados no seu juridicismo, quando de todo fechados no seu exclusivismo jurídico. Como foi, que me seja perdoado um certo desrespeito pela memória do grande Rui Barbosa? Como foi Rui Barbosa? Para Rui Barbosa, a solução jurídica era tudo. Ele entendia que um caso resolvido juridicamente, por maiores que fossem as suas complexidades, estava resolvido. E a ele coube, como se sabe, como é notório, histórico, uma grande preponderância na elaboração da primeira Constituição Republicana do Brasil, que foi uma Constituição exclusivamente jurídica, uma Constituição que não tomou conhecimento do social, nem do econômico, nem do circunstancialmente brasileiro, do antecedentemente brasileiro. Por isso mesmo, uma Constituição que vigorou durante anos, ela para um lado, o Brasil para o outro.
Rui Barbosa para um lado, o Brasil para o outro. Eu não quero negar os méritos desse grande Rui Barbosa. Uma vez me foi mostrada uma fotografia de Rui Barbosa numa canoa, uma simples, rude canoa, num rio do interior da Bahia. Ele ia para um lugarejo qualquer, não sei, me lembro o nome, do interior da Bahia. Proferir uma conferência naturalmente jurídica, exclusivamente jurídica. Mas o que me tocou foi o ânimo evangélico, milionário, missionário, religioso daquele homem público em sair do seu confortável gabinete de São Clemente para sentar-se numa incômoda canoa e singrar um rio agreste, levando uma para ele missão importantíssima, que era a missão jurídica. Aí era que ele se enganava. Rui Barbosa é um homem que, ao desaparecer, infelizmente para o Brasil, foi uma grande vida dele, ele não tomara conhecimento do social do Brasil. Ele não conhecia o Brasil social. Ele foi despertado para o Brasil social, uma minúcia interessante, até de interesse psicanalítico. Ele foi despertado para o Brasil social por um escritor nada jurídico, um escritor jornalístico, um escritor que entrara em contato com certas realidades brasileiras em virtude do seu espírito jornalístico, da sua atividade jornalística, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato revelou, de repente, a Rui Barbosa que havia um brasileiro que correspondia ao tipo criado por Monteiro Lobato de Jeca Tatu. Eu suponho o assombro de Rui Barbosa. Como é que há esse Jeca Tatu e é um brasileiro? Eu várias vezes visitei, depois de Rui Barbosa morto, eu não conheci ainda Rui Barbosa, vivo, a casa de São Clemente. Vi como era completo o isolamento de Rui Barbosa, dentro de uma biblioteca magnífica, jurídica e até com alguns livros clássicos, porque, como sabe, Rui Barbosa juntava ao seu grande saber jurídico um grande saber linguístico dos clássicos da língua. Daí ele ter se tornado um grande mestre de sinônimos. Quando ele usava uma palavra, ele achava que devia usar 5 palavras, o que explica a grande prolixidade dele. O que explica o fato dele não estar sendo atual, ele não estar sendo adotado pelas novas gerações. Porque é uma tortura ler Rui Barbosa devido aos muitos sinônimos. Ele nunca se contenta em chamar uma cadeira de cadeira. Ele vai buscar 5 outros sinônimos para cadeira. E com cadeira o mais. Ele tinha que mostrar o seu saber linguístico ao lado do seu saber jurídico. Daí a falta completa de atualidade. As novas gerações não compreendem que se leia Rui Barbosa. E realmente é um esforço hoje de homem de estudo que se sente obrigado a ler Rui Barbosa, ler Rui Barbosa. Por quê? Por isso, pelo seu juridicismo fechado, pelo seu linguismo, que não era o que se veio chamar depois, em 1954, criou-se uma nova perspectiva para a língua chamada sociolinguística, que, aliás, essa sociolinguística está precedida, desculpe que outra vez fale num livro de minha autoria, está num livro chamado Casa Grande Senzala,
acerca da influência da linguagem ensinada pelas mucamas, pelas bás ou babás, às crianças, e para esse ensino pelas babás, as crianças brasileiras, mais ou menos aristocráticas, mais ou menos burguesas, ser preciso usar da duplicação de sílabas. Nunca uma sílaba somente, mas a sílaba duplicada, para a criança tomar um certo sentido como que poético da palavra ensinada. Foi realmente um grande processo duplicador de palavras, merecedor ainda hoje, retrospectivamente, de um estudo psicanalítico que mostre o valor dessa duplicação e o valor da Bá, de origem africana, ter se tornado uma mestra mais importante de criança brasileira do que os mestres convencionalmente só lusófilos, só transmissores de uma ciência linguística herdada de Portugal. Enquanto a mucama, enquanto a mulher de origem africana foi uma grande mestra, as crianças brasileiras de um longo período na vida nacional do Brasil, de uma sociolinguística em que a língua e a vida se apresentavam juntas e não uma separada da outra. Isto mostra que há ainda virgens de indagações psicanalíticas, várias zonas do passado brasileiro capazes de explicar presentes brasileiros, atualidades brasileiras e futuros brasileiros pela sociolinguística, pela sociopoesia, pela sociomúsica, pela vamos dizer, interpretação geral de vida, como afeita em grande parte pelas bás e babás e, de certa maneira, pelas mães, elas próprias educadas pelas bás em coisas brasileiras, e mães e babás tendo sido responsáveis por uma autenticidade na formação do brasileiro que não teria havido se fosse só o mestre livresco, o mestre lusófilo, o mestre repetidor de correções na língua impostas por Portugal ao Brasil. Uma das perspectivas que me parecem mais capazes de esclarecer a formação brasileira e permitir uma fusão dessas perspectivas, a das três engenharias, a engenharia física, a engenharia humana e a engenharia social, permitindo uma infiltração nelas da psicanálise. Essas três engenharias ainda têm muito que ensinar ao brasileiro. No desprendimento da formação do brasileiro de uma exclusiva juridicidade, ou de uma exclusiva política, ou de uma exclusiva instrução de gabinete, por um contato maior da criança brasileira, através de mestres competentes, com locais, com paisagens, com realizações que vêm do passado brasileiro sob a forma de engenharia em geral, de construções em geral,
de como foram construídos, alguns muito ecologicamente, conventos franciscanos do Brasil. Os franciscanos sempre se antecederam aos jesuítas em serem conhecedores do Brasil direto, o Brasil visto como ele é, e não como o português que vinha para o Brasil pensava que seria. Por exemplo, os conventos franciscanos, logo de início, adotaram uma arquitetura que hoje chamaríamos, usando uma palavra que é recente, de uso em nossa língua, mas uma palavra valiosa, ecologia, que é uma arquitetura ecológica, de acordo com o ambiente brasileiro, de acordo com o sol brasileiro, de acordo com as predominâncias de ventos brasileiros, de acordo com os calores brasileiros. Ora, isso representa uma abordagem de engenharia, não só física, como humana e social, que representa uma reorientação do desenvolvimento brasileiro, que não podia continuar a ser o que viesse da Europa, o que viesse de uma metrópole que não conhecia o que era o Brasil. Um Brasil, aliás, que já não estava desde os seus inícios inteiramente resignado a ser um Brasil dirigido por El Rei de Portugal ou por Suas Excelências os bispos portugueses ou Suas Excelências os desembargadores portugueses que elaborassem leis. Um Brasil que cedo começou, e aí entra um grande desafio a uma reinterpretação psicanalítica da formação brasileira. Uma precoce tendência do brasileiro residente do Brasil, sujeito aos calores brasileiros, sujeito às virações do Atlântico sobre a costa brasileira, sujeito ao seu contato com os sertões brasileiros, com outra ecologia. Esse brasileiro começou, no Brasil, a desenvolver uma grande atividade criativa no sentido de serem não colonizados, não rebeldes à colonização, aceitando grande parte da colonização, mas substituindo grande parte da colonização vinda da Europa por uma autocolonização saída do próprio Brasil. Aí é que me parece que entrou um pouco de psicanálise intuitiva, de psicanálise instintiva até da parte do brasileiro. Porque a psicanálise realmente é a perspectiva que mais se vale do contato com a natureza, do contato com a realidade, do contato com o ar livre, do contato com a vida é, do contato como os homens vivem, do contato com as vivências, do contato com as convivências. A psicanálise precisa de entrar no estudo dessas formas de vida para ser a perspectiva que vem sendo e que deve continuar a ser da formação brasileira. Porque a psicanálise precisa de ir às intimidades da vida. Ela precisa de descobrir o que nem sempre está aparente nas vivências e nas convivências, do que nem sempre é ostensivo do que é uma vida nacional, no caso, uma vida nacional brasileira. Este é o grande valor da psicanálise. A psicanálise, em termos dignos dela, é uma espécie de grande
espionagem. O bom psicanalista é realmente um excelente espião. Ele deve ter olhos de ver o que não quer que ele veja. Ele deve ter intuições que supram saberes de gabinete, saberes vindos de outras origens, de origens europeias, e que sejam saberes derivados de contatos diretos com realidades não previstas pelos autores convencionais. Nós temos um exemplo interessante. Eu falei nos franciscanos como tendo desenvolvido uma arquitetura, vamos dizer, em grande parte psicanalística, de contato do homem com a natureza, de abertura aos ventos, de abertura aos sons, portanto, de uma arquitetura verdadeiramente, autenticamente, sinceramente brasileira. Mas houve um jesuíta que não foi bem um jesuíta ortodoxo, um mulato ou mestiço dos bons, desses a quem tanto deve o Brasil, chamado Antônio Vieira. Antônio Vieira foi um homem que saiu Brasil afora, sobretudo pelo norte do Brasil, que era, na época, sob vários aspectos, que me perdoe o Centro-Sul dizer isso, mais importante que o Centro-Sul, e lá saiu ele por Maranhões, por Piauís, por Parás, né, para não falar no Nordeste, indo aos púlpitos fazer conferências que não eram apenas teológicas. Aí é que está o valor de Antônio Vieira. Eram conferências de quem, viajando assim, ele também se revelou aquele espião psicanalítico a que eu me referi. Ele fez a sua espionagem. Ele acumulou conhecimentos de intimidades que não estavam reveladas. Ele, por exemplo, descobriu que havia uma tendência já no Brasil para valorizar o mestiço, para acabar com aquela mística de que o branco era o superior e quem não fosse branco era o inferior. Ele mostrou pelo seu próprio exemplo de mestiço que era superior à maioria dos brancos com quem ele tinha se encontrado em cargos notáveis. Professor Gilberto Freire, num dos seus livros, o senhor defende a ideia de que a civilização brasileira tem uma lição a dar no futuro ao mundo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Olha, eu vou responder a sua pergunta, que realmente é uma pergunta valiosíssima, com palavras não minhas, mas de Arnold Toynbee, ao visitar-me, a única visita pessoal que ele fez no Brasil. E ele disse que vinha visitar aquele que era em grande parte responsável pela maior lição que o Brasil estava dando ao mundo e que devia ser seguida, a mistura de raças e de culturas. Toynbee, não sou eu. Eu dou palmas para Toynbee. A indiscrição é parte da curiosidade. A verdadeira curiosidade tem que ser indiscreta. Aí é onde entra a psicanálise.
que há muitas jovens mulheres, jovens e não jovens, eu estou mandando esses beijos. Ainda há pouco, apareceu numa revista erótica, onde às vezes eu colaboro, um artigo em que eu fui chamado, artigo aliás bom, mas um título muito infeliz, que naturalmente escandalizou minha esposa. O artigo é Fala o mulherengo Gilberto Freire. Ora, se eu fui mulherengo quando muito jovem, é possível que tenha sido. Mas há 43 anos que eu sou casado, creio que monogâmico, bom chefe de família, né? De modo que aquele mulherengo realmente dava uma falsa impressão do que eu passei a ser há 43 anos, tá? Mas que eu sou muito da mulher só. Olha, emocionado também. Eu aprendi com o senhor. Ouvir isso é um prêmio, isso é um prêmio. Muito obrigada. Capricha!